Bom, como de costume na nossa igreja, né? Nós contamos uma crônica, fazemos uma reflexão, né, antes da palavra para a gente ter melhor entendimento. E nessa noite eu queria contar a história de um menino que estava dormindo no seu quarto, mas era uma noite chuvosa. Uma noite com bastante chuva, ventos fortes, trovoadas, né? Naquela noite a casa parecia até que balançava, de tão forte que era o vento. De tanto barulho que tinha lá fora por causa dos trovões, dos relâmpagos, né? E aquele menino acordou na noite, né? Assustado, e correu para o quarto da mãe dele, né? E na hora que ele chegou na cama da mãe dele, ele falou assim: mamãe. A mãe dele acordou assim, assustada, né? O que foi, filho? Não, mãe, eu só quero a sua mão, só quero ficar do seu lado nessa noite, eu posso? Ela falou assim: pode. E então aquela mãe refletiu, né? Porque às vezes, né? A gente não precisa de muita coisa, só da mão, né, segurando a nossa mão, para ficar mais calmo e ficar mais tranquilo, né? E eu refletindo sobre essa crônica, né, que eu li, né? Eu vejo que muitas das vezes a gente passa por tribulações, por lutas, por dificuldades na nossa vida, e o que a gente só precisa é da mão de Deus ao nosso lado, sabe? Muitas das vezes a gente passa por tribulações, por lutas, e a gente precisa só da mão de Deus a nos estender, sabe? A estar do nosso lado, a nos segurar sobre a mão forte dele. Tanto é que isso é uma promessa dele, que ele fala em Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então Deus, ele deixa essa promessa para nós, que ele vai nos ajudar nos momentos de dificuldades. Só basta a gente procurar e buscar a mão dele. E por que muitas das vezes nós passamos por dificuldades e lutas e não buscamos a mão de Deus? Sabe, para a gente refletir em tudo, não importa o que seja. Pode ser uma simples dor de cabeça. Se a gente buscar a Deus e pedir a ajuda dele, ele vai estender a mão para nós. Seja algo grandioso na sua vida, pode ser algo mortal no seu corpo. Se você pedir a ajuda de Deus, ele vai estender a mão dele para você. Não importa o que seja, a promessa dele é clara. Ele não falou: se for algo grande eu vou estender a mão para você, se for algo pequeno eu vou estender a mão para você. Então ele fala que vai estender a mão para você e te sustentar. Então não importa o que aconteça na sua vida, busque a mão de Deus, busque a ajuda de Deus, e ele te ajudará com certeza. Amém? Amém. Vamos para cima. Hebreus capítulo 3. Eu vou pregar alguns versículos do Hebreus 3 e o 4. Hoje eu vou estar falando sobre as promessas. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos louvar a Deus, né? Agradecer a Ele já por este momento que nós estamos aqui, na fé, buscando primeiramente a presença do nosso Deus. Somos mais e muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. Como é bom te conhecer, ó Pai. Como é bom aprender a Tua palavra, os conhecimentos que o Senhor nos traz para as nossas vidas. Como é bom estar na Tua casa, meu Pai, de oração, buscando a Tua palavra, buscando o Teu louvor, trazendo, né, sobre a nossa vida num lugar santo, maravilhoso, que pode mudar, transformar, fazer toda a transformação que nós necessitamos para as nossas vidas, ó Pai. Então, meu Deus, manifesta o Teu poder. Hoje vamos estar falando das Tuas promessas, ó Pai, e tantas outras coisas, mas queremos, meu Pai, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor mostre para eles a verdade do Senhor, que é pura e verdadeira, que é cristalina, que é santa e poderosa para abençoar as vidas de cada um de nós que estamos aqui. Por isso, desde já, ó Deus, eu já te louvo e te agradeço por mais um dia e um culto maravilhoso de vida na Tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. E eu estava estudando, então, essa palavra, promessas, né? Que eu gosto muito de ler sobre o significado da palavra. Para mim, Deus fala muito através das palavras. E a promessa não é mais do que um voto, mais do que uma afirmativa, né, de cumprir alguma coisa e um comprometimento. Então é muito sério quando nós fazemos um voto a Deus.
Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós fazemos uma promessa, prometemos e não cumprimos. Porque é fácil falar, eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou transformar, e depois vocês não mostram na atitude, no dia a dia, no seu andar, no seu falar, no seu agir, vocês não mostram essa promessa na vida de vocês para o nosso próximo, né? E lá em Eclesiastes 5, 4 e 5, ele diz assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, pague-o, né? Diz assim. E aí diz assim: melhor é que não votes do que votes e não pagues. Então a gente vê, né, uma grande diferença de quando a gente faz uma promessa para Deus e ele cumpre. Porque a nossa vida não tem como mudar, como prosperar quando nós prometemos alguma coisa para Deus e nós não cumprimos. Então, é portas que se fecham de emprego, é nosso ministério, é nossa vida no lar, na casa, vida sentimental, familiar, vai tudo pro buraco. Porque a gente não está ali alicerçado nas palavras do Senhor para poder, né, obedecer e cumprir todos os ensinamentos que aqui é feito. Então, já é uma lição que nós temos que ter de não se deixar influenciar, né? E eu estava vendo aqui o significado da palavra tolo, né? E aí eu estava vendo que em Provérbios 10, 21, né? Que está até aqui do lado, eu marquei aqui, que diz assim: os lábios dos justos apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Então eu falei, nossa, misericórdia. Como é bom a gente ser fiel, a gente ser justo com Deus, a gente aprender as coisas de Deus e se fazer cumprir e acontecer nas nossas vidas. Nós temos que mostrar a diferença, nós somos o sal que faz a diferença, a palavra de Deus fala. E lá no Salmo 37, 25, diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. Né? Que o tolo é aquela pessoa sem juízo, louco, né? Que não obedece. Né? Então, a Bíblia fala aqui de que nós vamos ser desde a mocidade até a velhice, nós nunca vamos ser desamparados quando nós somos justos, porque ele fala do justo, né? Nessa palavra. Mas depois ele fala também que a nossa descendência nunca vai mendigar no pão. Então, olha a nossa responsabilidade com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida, para poder essa palavra de Deus vir sobre nós e se cumprir, porque a Bíblia fala que todas as promessas de Deus elas vão ser cumpridas. Todas. Eu estava fazendo um estudo sobre as promessas de Deus e eu vi que tem mais de 30 mil promessas, 1.189 capítulos e 31.100 versículos. Então nós precisamos ler a Bíblia mais e mais, porque senão a gente nem sabe as promessas que Deus tem para as nossas vidas. E é muito grande as promessas que Deus tem preparado para cada um de nós. Se assim nós escutarmos a palavra, colocar em prática e obedecer, né? A obediência é o principal de tudo, né? E aí, no 2 de Coríntios 7:1, diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, então nós devemos que purifiquemos-nos de toda imundícia da nossa carne e do nosso espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Olha que versículo maravilhoso para nós guardarmos e saber que Deus está falando, que as promessas dele existem, mas para que se cumpre, nós temos que se purificar. A nossa alma, o nosso espírito tem que ser purificado. A nossa carne, né? Tirar a imundícia da nossa carne, né? E ainda ele fala para se aperfeiçoar na santificação no temor de Deus, né? E em 2 de Pedro 1, versículo 2, diz assim, o 2 e o 3 e o 4, eu vou falar. Graças e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor,
visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e o amor, pelo conhecimento daqueles que vos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Olha que coisa linda a gente saber, da maravilha que é nós recebemos as promessas de Deus. Nós lermos a Bíblia e tomarmos posse das palavras, das promessas que Deus tem para aquele que o ama, a Bíblia diz, E conhecimento, eu estava até pondo aqui, é conhecer, entender, compreender algo por meio de experiência ou do raciocínio, como ser humano, e poder conhecer a verdade que é a palavra de Deus. Então, isso tudo é muito, muito, muito importante. 1 de Reis 8:56 diz assim: bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera, nenhuma só palavra faltou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Olha que forte. Então, eu estava até vendo aqui, o significado de repouso, que fala que é uma presença de Deus, de segurança, de um fixar num determinado lugar. E eu lembrei de nós se fixar na igreja, a uma experiência de paz interior, de vitória sobre os inimigos e de libertação, de ter o descanso do corpo, mente, alma e espírito. Olha aqui que é o repouso, o descanso que Deus tem promessas para cada um de nós. E como temos muitos que perderam o descanso, que vai falar aqui na palavra. E aqui em Eclesiastes 3:1 fala que tudo tem o tempo determinado por Deus, e há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Então todos nós sabemos que nós temos um propósito de Deus na nossa vida, mas é o tempo dele e não no nosso. Nós não podemos colocar a carroça na frente do burro, Nós temos que saber que tudo tem o tempo determinado por ele, não é por nós. Está lá bem escrito, E nós só temos que saber esperar em Deus. Não importa que hoje, de repente, a gente está passando um sufoco, uma tribulação, um problema, gravíssimo, mas nós não estamos tendo a paciência de esperar no Senhor. Que nada se conquista da noite para o dia. Ninguém vai chegar aqui hoje, amanhã vai ficar milionário, rico, vai prosperar, ninguém. Todo mundo vai chegar, vai subir o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, como todo mundo. Não adianta nós querer esticar a perna no último degrau, que vai cair, vai arrebentar a cara. Então não, nós temos que esperar no Senhor e ter paciência. Às vezes até o brinco fala, tem que ter a paciência de Jó, E é isso mesmo, nós temos que saber esperar no Senhor, confiar, acreditar, nas promessas dele, porque todas vão ser cumpridas, não importa o tempo, mas vão acontecer. Em 1 de João 2:24 e 25, diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, olha como é bom a gente prestar atenção e estar atento ouvindo aqui, ouviste, permaneça em vós. Então, tudo que nós, desde que viemos para a igreja, escutamos, tem que permanecer em nós. Porque nós temos que chegar em casa, se tiver alguma dúvida, lê a Bíblia. Fala com Deus, pede para Deus que Ele dá a resposta da palavra. Primeiro porque a nossa igreja é ministério, é esse tipo de ministério. Nós não fazemos nada sem falar com Deus, sem pedir a palavra e Deus dá a resposta. Se Ele disser sim, é sim, se Ele disser não, não de Deus também é a resposta. E eu sou agraciado e abençoado, eu posso dizer que sou por Deus, porque eu falo com Deus e Ele me responde na lata através da palavra. E quando Ele diz uma palavra que eu falo, essa palavra é maravilhosa, é positiva, então Deus está dizendo sim, mas se não, está me repreendendo que não, ainda não é a hora, não é o momento. Que não é, então eu vou ter que esperar. E não importa que eu sou pastora ou que não tem nada disso. Para Deus nós somos todos iguais, ninguém é melhor que ninguém. E aí ele fala aqui,
no 25, ele fala, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E eu nem acabei de ler aqui, deixa eu voltar. O 2,24 fala assim, portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele fez, ou seja, a sua vida eterna. Quando nós estamos em Cristo, nós vamos receber a vida eterna dele mesmo. Nós vamos conhecer as grandezas de Deus, vamos ver Jesus face a face, se nós soubermos esperar as promessas dele, porque ele fala e tudo que ele fala vai se cumprir. Então, agora aqui, vindo aqui, do 5 em diante, eu vou ler aqui, no Hebreus 3,5, que fala assim, e na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, o qual casa somos nós, e tão somente vamos conservar-nos firme e a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. E aqui eu vou dar uma pausa, porque na verdade essa promessa foi de 40 dias. Mas depois nós vamos ver por que levou 40 anos, né? E aí ele fala, por isso me indignei com esta geração e disse, estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Ou seja, não vai entrar na salvação de Deus eterna. Aí ele fala assim, ó, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Olha como é forte, né? Para nós olhar, pensar, olhar para o nosso coração, ver se está sendo mau ou infiel, para que, se for coração mau e infiel, nós vamos se apartar do nosso Deus vivo. Então nós precisamos tomar muito cuidado, sabe, com o diabo, que fica ao nosso redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus não. Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É isso que o nosso Deus promete para aqueles que é dele. E aí ele fala assim no 13, antes exortar-nos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos praticantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Quando se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação. Repetiu outra vez, ó. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram lá no deserto? Olha o fim daqueles lá como é que foi. Se a gente ler a história toda, a gente vai ver que abriu a terra e esses caíram tudo por terra. Né? Ficaram tudo ali dentro desse buraco aí. E aí fala assim, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes. Olha lá, quem que não entra na salvação eterna do Senhor Jesus? É aqueles que são desobedientes. E vendo que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Olha que coisa forte. A desobediência e a incredulidade. É muito lamentável a gente estar na igreja
e ainda não crer, duvidar, sabe, da palavra, duvidar que um dia nós não vimos, mas Jesus esteve aqui humano, veio aqui para sofrer, morrer por cada um de nós, e ainda assim tem gente dentro da igreja que ainda é desobediente, que ainda é incrédulo, e é muito triste e lamentável a gente ver isso e saber que a gente tem que pregar e mostrar qual é o fim. Não vão entrar no repouso do Senhor. E aqui no 4 ele fala assim, ó, tenhamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha que problema. Tá vendo? Então, nem todos vão entrar. Aquele povo lá que estava lá, que Deus tirou eles das garras de Faraó, que representava o diabo lá, que fez eles de escravos, que maltratou, judiou, acabou com eles. Eles ainda, quando foram no deserto, ainda murmuravam, ainda reclamavam. Não podia atrasar de chegar uma água, de ter fome, eles já estavam lamentando, murmurando, esperavam Deus agir. E quantos prodígios, milagres e maravilhas, né, aconteceu nesses 40 anos ali naquele deserto? E aí ele fala, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Olha que forte. Nós temos que ouvir e ter fé, acreditar, sabe, pôr em prática, falar, não, é isso que Deus está falando, Ele está falando comigo. Eu estou errada mesmo, meu Deus, me perdoa, me conserta, me ensina, me orienta. Que é isso que Ele faz. E aí ele fala no 3 aqui, porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então não tem como, né? Ele fala aqui no 4, porque em certo lugar disse alguém, no dia 7, e repousou Deus em todas as suas obras no 7º dia, e outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Olha que forte. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a que primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então todos nós temos a oportunidade de ouvir a pregação, de ouvir a palavra de Deus, mas é nós que temos que determinar se nós vamos aceitar, se nós vamos obedecer ou não. É individual. É que nem eu falo para as pessoas, às vezes a pessoa fala, até a pastora Ana já falou isso, a gente já pregou. A senhora ora por mim? Não, eu oro com você. Por você eu não posso orar. Mas você ora e eu oro junto. Aí sim. Aí a coisa acontece. Porque não adianta. Não adianta eu orar por alguém e essa pessoa ficar em casa deitada esperando cair do céu o milagre, não vai cair. Não tem como. E aí ele fala, determina outra vez um certo dia, e vai falar outra vez, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, olha aí a chamada. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, olha como é forte. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então eu creio que Deus falou, grandemente em cada coração para nós. Nós tomarmos posse
nós obedecermos, porque se nós não obedecermos, nós não vamos ter a nossa salvação eterna, nós vamos perder a nossa salvação e o diabo vai fazer a festa. Porque ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele espera uma falinha da gente para vir destruir e acabar com a nossa vida. Nós não podemos dar oportunidade para o diabo. Nós temos que ler a Bíblia, temos que orar, temos que, sabe, a Bíblia é um alimento. Eu falo que a Bíblia fechada é um livro comum, aberta é a boca de Deus. Tive uma experiência essa semana que Deus falou comigo, eu fiquei assim, falei com Deus e Ele deu uma palavra maravilhosa confirmando. Porque eu não fazia nada se Deus não confirmasse, eu não falo. Eu vou lá, meu Deus, será que isso é para mim mesmo? É para mim? Não é? O que está acontecendo vai? Então, peraí, só me responde aqui. Eu oro, fecho a Bíblia, fecho os olhos, oro, entrego para Deus, eu abro, pá. Quando eu leio, nossa, glória a Deus, Jesus, obrigado. Então, o Senhor confirmou, está confirmando. Mas senão eu não faço. E nós temos que aprender isso. Porque nós almoçamos, nós tomamos café, a gente janta, ou nem que seja uma ou duas refeições por dia, se nós não comermos, nós morremos. Porque o nosso corpo ele fica fraco. Mas a mesma coisa é a palavra de Deus. Não adianta só escutar a palavra de Deus aqui na igreja, nas horas do culto, que são só 3 cultos por semana, e depois a semana tem 7 dias, são 4 dias que nós ficamos ali para o diabo deitar e rolar. Então nós não podemos dar a brecha para o diabo, porque ele é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não quer destruir quem está no mundo, porque o mundo já é do maligno, a Bíblia fala. Ele quer destruir nós que estamos aqui dentro. Por isso nós temos que abrir os nossos olhos e pegar todos esses versículos, essa pregação, e colocar em prática e falar com o nosso Deus. E ficar atento, porque o nosso Deus é Deus de promessa. E todas as promessas que Ele falou vão se cumprir. Na Bíblia tem aquelas partes que é tudo grifado em preto, algumas Bíblias. Ali são as promessas de Deus. Sabe? A gente lê e fala, nossa, que coisa maravilhosa. É as promessas. Deus tem promessa para mim e para você. É só você, sabe, não dar brecha para o diabo. O inimigo ele fica ali, ó, está nosso território. Por isso que nós, a pastora Ana sempre fala, nós temos que matar um leão por dia, né? Por isso. Porque às vezes um deslize nosso, ele está ali, pá. Deus desliza, eu vou entrar para matar, roubar e destruir. Porque o nosso Deus não, Ele é educado. Ele nos dá o livre-arbítrio de escolha. Você que escolhe se você quer ir para o céu, ir para o inferno, se você quer ser salvo ou se você quer ser amaldiçoado pelo demônio aí, pelo mundo. Porque o mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Amém, Deus? Amém. Creio que Deus falou com cada coração